Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Moto e hoje eu vou tratar mais uma vez da questão da Volts Motors do Brasil. Como vocês devem saber, quem acompanha ou acompanhou os vídeos que eu gravei enquanto eu encomendei a Volts e depois não recebi, foram mudando e mudando os prazos, eu ingressei com uma ação judicial. Deixei um modelo, inclusive, na descrição dos vídeos que eu falei sobre isso, deixei um modelo para que aquelas pessoas que quisessem seguir o mesmo caminho que eu, fazer um pedido primeiramente administrativo, solicitando a devolução ou da entrada ou dos valores pagos a Volts. Então, não havendo resposta, se a pessoa quisesse ingressar com uma ação judicial nas pequenas causas aí da sua cidade, então deixei um modelo para que as pessoas fizessem isso apenas para que elas dispensassem ter que contratar um advogado, uma vez que muitas vezes o valor que eles pretendem receber de volta é apenas da entrada, muitas vezes são os R$ 1.000 que eles deram de entrada e estão querendo de volta, então não faz nem sentido você contratar um advogado, sendo que você mesmo pode dar entrada ali nos pequenas causas e solicitar a restituição dos valores. Bom, então, no meu caso, como eu fui uma das primeiras pessoas que tomou esta iniciativa, eu não conheço ninguém que tenha feito isso antes de mim. Inclusive, quando nós fomos ingressar com a nossa ação judicial, nas consultas que a minha advogada fez, ela não encontrou nenhuma condenação da Volts em casos semelhantes ao nosso. Então, acredito que tenhamos sido os pioneiros nessa pedido de restituição pela via judicial. E no meu caso, eu contei já toda a história, temos vídeos no canal explicando tudo, todo o passo a passo, tudo o que aconteceu. Então eu consegui receber o meu dinheiro de volta, eu consegui receber uma indenização por danos morais, que nessa indenização, na negociação, então, para eu poder receber esse valor, foi incluído aí o que eu considerei que seria justo na questão de transporte, enfim. Então eu recebi o meu dinheiro e recebi a indenização tranquilamente. Bom, e até por conta disso, por conta das notícias que eu trouxe no canal, muitas pessoas contrataram também advogados e ingressaram com ações judiciais. Hoje nós temos já uma quantidade expressiva de ações judiciais contra a Volts. Agora, eu fui informado pela minha advogada que nos processos que ela tem contra a Volts, em que ela é a procuradora, em que ela é advogada, o que ela me informou? Ela me informou o seguinte, que a Volts ela não tem, quando ela perde uma ação e você então parte para execução, você não encontra bens da Volts. Então mesmo as pessoas que estão ganhando as ações judiciais, elas não estão recebendo porque não encontra bens da Volts para serem executados. Mas o que é que eles estão fazendo? Eles estão deixando os bens em nome das empresas do grupo? Não sei. Eu sei, inclusive, que a minha advogada falou que eles estão, inclusive, com uma outra estratégia, eu não vou nem relatar para vocês aqui, mas é uma outra estratégia tentando, pelo menos, conseguir receber aquilo que a justiça já determinou que fosse devolvido. Eu vou mostrar para vocês, apenas a título de exemplo, um caso aqui, né, de um e-mail. Eu recebo muitos e-mails, tá certo? Porque no comentário dos vídeos sempre tem o e-mail, né, do canal, que é vozdamoto@gmail.com. Então eu recebo muitos e-mails, pessoas relatam e os relatos são sempre semelhantes, as mesmas coisas. Ou deram entrada e não receberam e passaram-se 6 meses, depois 1 ano e às vezes até mais de 1 ano, e aí a pessoa desiste, pede o dinheiro de volta, não recebe. E aquelas pessoas que foram incentivadas a adiantar o valor da moto, agora você adianta porque você vai receber em tantos dias ou meses.
e mesmo assim as pessoas elas adiantam o valor da moto, elas não recebem a moto, e depois tem dificuldade para receber o dinheiro de volta e, pelo que eu estou sabendo, ninguém está recebendo mais o dinheiro de volta. Se você tem outras informações que são diferentes das que eu estou passando para você, deixa aí no comentário se você recebeu, se você ganhou na justiça, se a Volts foi executada e apresentou bens então para serem penhorados ou efetivou o pagamento. Deixe aí nos comentários, porque a informação que eu estou trazendo é com base naquilo que nós vivenciamos. Mas isso não significa que seja a regra e não significa que isso esteja acontecendo com todas as pessoas. É apenas o caso que nós temos aqui por experiência própria, tá certo? Se o seu caso é diferente ou se você tem informações diferentes dessas que eu estou passando, deixe aí nos comentários para que todos possam então ter as informações mais próximas da realidade possível. Mas eu vou ler para vocês um e-mail que eu recebi de uma pessoa que tem uma situação semelhante à que eu estou transmitindo para vocês. Então ele diz o seguinte, é Marcos Correia. Ele diz o seguinte: fala, Solon, beleza? Cara, vi seu vídeo no YouTube sobre o caso da Volts. Quitei a moto, mas devido à perda de confiança, pedi o cancelamento da compra. Então ele chegou a pagar a moto toda. Já se passaram 9 meses desde então e nada de devolverem. Depois da data que ele pediu o dinheiro de volta, se passaram 9 meses, entenderam? Não é da data que ele fez o pedido da moto, não. É da data que ele pediu o dinheiro de volta. Passaram-se 9 meses desde então e nada de devolverem. Já fiz reclame aqui, Procon, e entrei no juizado. Mesmo com a sentença, a Volts não pagou, que é exatamente o que eu falei para vocês, que a informação que eu recebi da minha advogada. Eles, mesmo quando são condenados, eles não estão pagando, tá certo? Então, mesmo com a sentença, a Volts não pagou. O bloqueio online deu zerado nas contas da Volts Motors do Brasil. Então, ele está dizendo o seguinte, que o juiz manda bloquear, né, valores, mas dá zerado. E não encontra bens para serem penhorados. Então, o bloqueio online deu zerado nas contas da Volts Motors do Brasil. Agora estamos redirecionando para as empresas do grupo Volts Motors da Amazônia, Volts Showroom e Volts Holding. Então é o que ele está fazendo. Então, com o advogado dele, ele está redirecionando então para as empresas do grupo, já que não encontram bens nem valores em nome da Volts, né? Do CNPJ da Volts, para que eles possam ser ressarcidos dos valores que eles pagaram. Então ele diz mais aqui. E para depois incluir os sócios, porque sim, é possível em uma ação judicial, quando você identifica uma fraude, você pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar a pessoa dos sócios. Então isso é possível ser feito sim. Tá certo? Não estou dizendo o que deve ser feito. Estou dizendo que há essa possibilidade. Não sei, não estou nem dizendo se é este o caso. Não estou afirmando fraude. Eu estou mostrando aqui para vocês as possibilidades dentro do mundo jurídico, ok? E ele continua dizendo o seguinte: mas eu queria saber de você se acha que vale a pena entrar com uma queixa-crime. Isso que eles estão fazendo é retenção dolosa de valores. O nome certo seria fraude à execução. Quando a pessoa, por exemplo, ela começa a esvaziar o patrimônio para evitar a execução, tá certo? Evitar a penhora de bens. Então, no mundo jurídico, o nome disso é fraude à execução. Não estou afirmando que seja o caso da Volts. Eu estou dizendo o que existe no mundo jurídico, tá bom? Porque ele chamou isso aqui de, vamos dizer assim, de alguma retenção dolosa de valores, sabendo que não vão cumprir a promessa nem da entrega, nem da devolução dos valores. Bom, o que eu respondi, então, ao Marcos Correia? Eu respondi o seguinte: bom, essa é a situação que eu conheço, inclusive, né, bem de perto. A informação que eu tenho é essa, mesmo quando eles estão sendo condenados, eles não estão pagando, e quando você vai
buscar bens para serem bloqueados, não se encontra bens mais no CNPJ da Volts Motors Brasil. É a informação que eu tenho. Eu estou compartilhando com vocês porque talvez você esteja numa situação semelhante, talvez você ainda esteja com um processo em andamento e é bom já avisar o seu advogado, tá certo? Que na eventualidade, mesmo ganhando a ação, você pode não receber nada. E pergunte para o seu advogado se a Volts está se apresentando, se ela está se defendendo nos processos, está tudo normal. E é bom que você confira isso também. Muito bem, a resposta que eu dei a ele é a seguinte: bom, é um fato, essa é a realidade, né? Eu vou mostrar algumas notícias dos sites aqui que eu encontrei para vocês avaliarem essa situação também, né? Você que tem interesse nisso, você mesmo faça a sua avaliação, perceba o que está acontecendo e se você está aí, vamos dizer assim, tentado a fazer um negócio com a Volts, é bom que você considere essas questões. Considere, porque eu nem posso falar nada sobre a moto, porque tudo que eu fiz foi aquele test rider, né? E depois as notícias que eu tive foram de diversos defeitos, de dificuldade de reposição de peças, de dificuldade de manutenção, de motos que às vezes ficam mais tempo paradas esperando um conector, esperando uma bateria, esperando uma peça, do que rodando. Essa é a informação que eu recebo aqui das pessoas que mandam mensagens para mim, tá bom? Eu não posso generalizar, mas é a informação que eu recebo. Então, sobre o produto, posso falar pouco. Sobre a questão judicial, posso falar o que tenho acompanhado. E vou falar também sobre uma situação mais de mercado também, pelo que eu vi aqui em alguns sites na própria internet, tá bom? Mas, na minha opinião, isso é um caso a ser levado para o Ministério Público, tá certo? Que, a semelhança do que aconteceu, por exemplo, com o carro da Jeep, aquele Compass, onde o próprio Ministério Público, devido a tantas reclamações, considerou que estaria havendo ali uma lesão, né, mas para uma comunidade inteira, para a sociedade, estava havendo uma lesão para a sociedade. Então, no caso da Jeep, o Ministério Público promoveu uma ação e conseguiu, com esta ação, que a Jeep pudesse dar mais atenção aos seus clientes nos casos das reclamações que eram recorrentes. O caso da Volts é um pouco diferente, mas eu acredito que o Ministério Público poderia sim pelo menos investigar este caso, observar se não está havendo uma lesão aí à sociedade. Se não está havendo, não é uma coisa particular ou pontual, é um ou outro. O número de pessoas que estão se sentindo lesadas é muito grande. Então, de repente, caberia acionar o Ministério Público para que o Ministério Público pudesse fazer então a sua própria investigação e, se for o caso, mover as ações competentes para que outras pessoas não venham a cair em uma situação como essa que muitos estão vivendo, não é? Se isso, obviamente, for considerado pelo Ministério Público como algo lesivo à sociedade. Então, a minha sugestão é essa. A minha sugestão é: olha, entre com o seu processo da justiça, mesmo que não vá, mas entre, porque é importante, porque isso é elemento a mais para uma análise do Ministério Público futuramente. Inclusive até para se evitar uma fraude, a execução, alguma coisa assim. Você acha que você deve sim, se você está se sentindo lesado, se você não consegue receber o seu dinheiro de volta, use o modelo que nós temos nos vídeos que foram gravados, que está nas descrições. Use o modelo, ingresse aí com a sua ação judicial. Ah, Solon, mas eu não vou receber. Pode até ser que isso aconteça, que você não venha receber, mas ao mesmo tempo leve a questão, procure o Ministério Público da sua cidade e leve a sua questão. Diz: olha, não consigo receber, já ingressei com uma ação, tem diversas pessoas que não estão recebendo, que a Volts não está mais mantendo patrimônio no seu CNPJ, então ela não pode nem ser executada. Leve essa questão para o Ministério Público. Procure o Ministério Público da sua cidade e é aquela história. Uma pessoa sozinha
não faz muito efeito. Agora, se todas as pessoas que estão se sentindo lesadas começarem a procurar o Ministério Público, provavelmente nós vamos ter uma atenção especial do Ministério Público neste caso. Agora eu vou mostrar para vocês, vejam só. Porque eu coloquei aqui no título, falência, eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou fazendo uma indagação, porque eu vi notícias que estão fazendo esta mesma indagação, e uma delas é essa aqui, ó, do Agora Motor. Volts à beira da falência? Então outras pessoas estão questionando, será que a Volts caminha para uma falência? Empresa sofre processo de despejo no valor de 2,8 milhões. Tá certo? Então essa notícia é um pouco mais antiga, ela é de maio de 2023. Mas vocês vão ver que tem desdobramentos já, que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Olha só. Volts em crise. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui a matéria. Então diz aqui, ó. Isso aqui é uma notícia do Motu. Diz aqui, ó, Volts em crise. O que há por trás dos atrasos e ação de despejo? Clientes estão preocupados com a situação financeira da empresa em meio a processo. Marca afirma que não está sendo despejada e que a fábrica funciona normalmente. Então, a Volts está dizendo que está tudo tranquilo, tudo certo. Foram apenas 2 aluguéis que ficaram atrasados, mas que a ação judicial ela é alguma coisa que é mesmo já a prática do mercado. Eu não entendo assim. Mas vamos ver aqui, ó, vamos mais para frente aqui, vamos ver mais matérias aqui, ó. Agora, essa matéria aqui, mais recente, também de maio de 2023. Então, ela diz o seguinte: Volts admite problemas financeiros. Então, admitindo já que tem problemas financeiros. Mas diz que motos vendidas serão entregues. Então, ela diz que está com problemas financeiros realmente, mas que as motos vendidas serão entregues. Mas vamos ver aqui um pouquinho dessa matéria aqui, que ela é bem interessante, né? Diz assim: A Volts Motors voltou às manchetes em maio. A startup brasileira de mobilidade elétrica sofre uma ação de despejo pelo atraso dos aluguéis de sua fábrica em Manaus, inaugurada em maio do ano passado. Clientes também acionaram a marca na justiça por atraso na entrega de motos vendidas. Fundada em 2020 em Pernambuco, a Volts iniciou a produção de motos em Suape, Pernambuco, após receber aportes de 100 milhões no início de 2021, em uma rodada de investimentos que teve a participação da Creditas e do Grupo Ultra, dono da rede de postos Ipiranga. A startup anunciou a instalação da fábrica no Polo Industrial de Manaus, concluída em maio do ano passado. Procurada, a empresa admite o atraso nos pagamentos em resposta às perguntas do Motomotor, enviada por e-mail. O aluguel está atrasado em apenas 2 meses, eles dizem, a Volts diz. O aluguel está atrasado em apenas 2 meses e está em negociação amigável com o inquilino. Ora, eu tenho dificuldade de entender se eu estou fazendo uma negociação amigável, por que esse meu amigo entra na justiça pedindo o meu despejo? Me parece estranho, tá ok? As empresas Rines e Manaus 3, afirma o CEO da Volts, Renato Vilar, né? Então, a informação que ele está dando aqui. Diz mais aqui: segundo o executivo, a ação foi movida de forma protocolar, ou seja, é uma coisa de prática, um protocolo. Eu não vejo assim, tá bom? Se eu estou negociando com alguém, se a pessoa entrar na justiça contra mim, isso é um protocolo. Eu nunca vi esse protocolo. Eu desconheço algum tipo de protocolo onde eu estou negociando, mas assim, faz parte do protocolo que a pessoa entre com uma ação judicial pedindo 2,8 milhões de reais e o despejo da fábrica. Bom, mas enfim, é o que eles dizem. Eu só tenho dificuldade de acreditar nisso, tá bom? Mas vamos lá. A reportagem também entrou em contato com a Rines, administradora do condomínio industrial na capital amazonense, que tem sede na cidade de São Paulo. Às perguntas enviadas por e-mail, a empresa limitou-se a responder que não tem autorização para comentar o assunto. Então, essas empresas que aportaram muito dinheiro, né, para o grupo da Volts, preferiram ficar caladas. Eles não falaram nada, né? Diz que não vão comentar o assunto. E aí diz aqui, ó, Volts tem problemas de caixa. Questionado sobre a situação financeira da Volts, Vilar, que é da Volts, né, admite problemas no fluxo de caixa e a demora na entrega das motos. O problema de logística na cadeia de entrega leva ao problema financeiro.
Com a desordem na China, o ciclo total do pedido, desde quando ele é realizado até a entrega na casa do cliente, subiu para 180 dias. Então ele aumentou o prazo para entrega para 180 dias e diz aqui, algo que necessita de muito caixa. Então, porque ele tem esse prazo maior, ele precisa de caixa para poder girar e continuar com a fabricação nesse período. Algo que necessita de muito caixa. Para nós, que crescemos rapidamente em todos os aspectos, isso tornou um problema, explica o CEO da Volts. Diz mais, criada 100% com capital de fundos de investimento, segundo seus fundadores, a Volts ainda diz que um segundo aporte esperado não se concretizou, ou seja, eles tinham lá uma tratativa de aporte de mais um valor financeiro aí, deve ser de alguma empresa nova ou, né, que gostaria também de investir na Volts, e essa empresa provavelmente desistiu e isso não aconteceu. O cenário mudou e agora estamos captando novamente. Captando de quem? A única captação que eu estou vendo realmente aqui na prática é dizendo, olha, quita sua moto que nós vamos te entregar agora no prazo tal. Foi isso que aconteceu comigo, né? E é isso que eu estou vendo acontecer, eles incentivando as pessoas a quitarem a moto, sendo que ninguém está conseguindo receber a moto no prazo. Então, é uma captação de recursos. Você acha que isso é normal, é regular? Enfim, né? Fica aí a seu juízo. Neste cenário, nós estamos segurando o nosso caixa e negociando com os nossos fornecedores. Admite, está segurando o caixa, tanto é que não está devolvendo o dinheiro dos clientes que estão pedindo o dinheiro de volta. Está sim acontecendo isso, estão segurando caixa. Fábrica continua operando, diz a Volts, né? Mas vamos lá, olha aqui, ó, vamos mais uma notícia. Agora motor novamente. Só que essa notícia é agora de 15 de setembro de 2023, ela é bem recente. E ela diz o seguinte, é hora de comprar uma moto elétrica da Volts? Entenda porque não é uma boa ideia. Isto é a matéria, não sou nem eu que estou dizendo, tá certo? Porque eu já consegui cair fora, né? Mas o que diz a matéria? Gabriel May Oshler, 15 de setembro de 2023. A Volts era uma das empresas brasileiras mais promissoras do país. Eu também pensei nisso. Com uma ideia de inovação e sustentabilidade, onde rapidamente ganhou notoriedade pelas suas motos 100% elétrica, modernas e por um preço muito competitivo em relação às demais motos a combustão do mercado. Com o passar do tempo, a demanda das motos apenas aumentou e com isso a empresa foi recebendo investimentos milionários para sua expansão, até que em 2022 a empresa inaugurou uma nova fábrica em Manaus com o objetivo de agilizar a entrega de suas motos. Nós, do Agora Motor, não queremos denegrir a empresa nem influenciar os leitores, apenas trazer algumas informações. É o que nós estamos fazendo aqui também. Nós queremos trazer aqui para você a realidade. Tá certo? Se a realidade ela é ruim, né, não somos nós que estamos fazendo, né, a realidade ser ruim, é porque é ruim o fato, tá certo? Mas vamos lá. E eu também não quero desanimar ninguém, né? Você que tem a esperança de ter uma moto elétrica, e a ideia que eu também achei que seria excelente. Os problemas começam a aparecer. Aí diz a matéria. Um dos grandes problemas que a empresa acabou entrando foi em parceria com o iFood. Foi realizado condições especiais para que os entregadores pudessem adquirir uma moto customizada, mas com o tempo, diversos entregadores começaram a reclamar da falta de qualidade das peças, onde a moto começou a apresentar problemas e os lesados não estavam recebendo o amparo da montadora. Quem está dizendo isso não sou eu. Se você for no Reclame Aqui, você vai ver isso, tá certo? Se você entrar no YouTube, você vai ver isso das próprias pessoas e das matérias que eu estou passando para vocês. Mas, recentemente, surgiu à tona um processo de despejo contra a Volts devido à falta de pagamento de aluguéis na sua fábrica em Manaus, com uma dívida que estava em torno de 2,8 milhões de reais. Porém, o CEO da Volts esclareceu que tinha passado por alguns problemas financeiros em relação ao investimento da empresa, mas a fábrica estaria operante e que eles tinham uma ótima relação com a locatária. É o que eu estou colocando em questão aqui com vocês. Atraso nas entregas. Então, estão vendo aqui, ó.
esta foto aqui são as pessoas que estão insatisfeitas, não estão? Então, é uma realidade. Vamos lá. As pessoas foram fazer uma manifestação em frente a uma loja da Volts. Diz a matéria, a fila de espera para as entregas das motos era algo impressionante, pois a Volts precisa entregar 14 mil motos que foram pagas. Então a Volts ela tem que entregar 14 mil motos que foram pagas, mas não foram entregues. Esse foi um dos grandes erros da empresa ao aceitar pedidos sem ter estoque. Foi o que nós falamos desde o começo. Como é que eles continuam deixando o site, admitindo novos pedidos, se eles não estão conseguindo entregar os que já foram feitos, os pedidos que já foram feitos. Então, na verdade, eles estavam fazendo uma captação de recursos. A meu ver, essa é a minha opinião. Eles estavam fazendo captação de recursos para poder, então, dar ali uma oxigenação financeira para o seu fluxo de caixa, não é? Fazendo isso, em vez de pegar o dinheiro emprestado no banco, estava pegando o dinheiro emprestado com o próprio consumidor. É a minha opinião. Esse foi um dos grandes erros da empresa ao aceitar pedidos sem ter estoque e poder de fabricação para a demanda. Segundo a Volts, eles tinham cerca de 5 mil motos prontas na China para serem importadas para o Brasil. Mas desde então não se sabe mais se foi de fato importadas ou não. Eles tinham lá 5 mil motos lá na China, né? Tinham que entregar 14 mil motos, tinham 5 mil motos na China e também não se sabe aqui se essas motos vieram, se não vieram, se eles estavam acreditando que iam produzir essas motos em Manaus, não sei. Vamos lá. Com esses atrasos começaram diversos processos e reclamações contra a empresa, pois a empresa não estava cumprindo com a data de entrega e nem devolvendo o dinheiro dos clientes. Estão vendo? Não sou eu que estou dizendo. Isso aí é um fato, né? As pessoas estão entrando com processo, né? A empresa não está cumprindo nem com a data de entrega, nem devolvendo o dinheiro dos clientes. Onde há reclamações de pessoas que estão há mais de 1 a 2 anos, né? Estão mais de 1 a 2 anos sem receber a moto e nem o dinheiro. Agora vocês pensem numa situação dessa. Muitas pessoas venderam a sua motinha, fizeram um empréstimo no banco, fizeram um pagamento no cartão de crédito para antecipar para Volts, estão aí há 1 ou 2 anos sem receber a moto. Pense numa situação dessa. É ou não é um caso, né? Se isso for geral, é ou não é um caso para o Ministério Público? Então, olha só, eles colocam aqui diversas reclamações, são todas conhecidas nossas, né? Então, aqui, ó, Ricardo Magalhães, se você desistir de comprar a Volts, dificulta para devolver a entrada. Até hoje não recebi o valor de R$1.000 que antecipei, nem aquele valorzinho de R$1.000 as pessoas estão conseguindo receber, estão tendo dificuldade, não sei se alguém está recebendo, né? O Diego diz o seguinte, nunca comprem nada da Volts, não entregam nada. Só na base do processo, que são muitos, incluindo o meu, para eles devolverem o dinheiro. Era para devolver em dezembro e até agora nada. Então, ou seja, ele diz só na base do processo para devolver, mas ele mesmo ainda não conseguiu ter o dinheiro de volta, nem na justiça. Então, são diversos aqui, né? Vocês podem ler o site da Agora Motor, tá certo? Do R7. Então, é isso aí. Meus amigos, esta é a situação, essa é a realidade. Se você já entrou, né? Eu estou vendo aqui um panorama muito ruim, tá certo? Mas a sugestão que eu daria para você é, se você entrou com o processo, se você não entrou, entre com o processo e leve o caso para o Ministério Público da sua cidade. Deixe que um órgão, como o Ministério Público, avalie essa situação. Porque eles vão avaliar melhor do que eu, melhor do que você e melhor até do que os advogados que estão lutando aí, cada um por sua própria causa. Mas se todos procurarem o Ministério Público, de repente pode haver aí uma mudança nessa situação. Agora, se você não comprou ainda, não encomendou a sua moto da Volts, é bom considerar essas questões, tá certo? Antes de tomar a sua decisão, para que você depois não fique na mesma situação que muitas pessoas estão hoje. É isso aí, desculpem pelo vídeo longo, mas eu queria trazer essas informações para vocês, tá bom? Nós ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.